Olá, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Celso Maran de Oliveira, sou da UFSCar, Departamento de Ciências Ambientais. Muito obrigado à professora doutora Sandra Benini pelo convite. Sejam muito bem-vindos, então, ao terceiro Simpósio Brasileiro Governança e Desenvolvimento Sustentável. Eu falarei com vocês hoje a respeito de uma experiência que a gente tem conduzido aqui no município de São Carlos, chamado Fórum de Cidadãos Participantes e a Democracia Ambiental. Então, o tema principal é democracia ambiental e ver uma experiência, lançando o olhar sobre uma experiência para saber se tem sido exitosa ou não, consoante alguns parâmetros. Inicialmente, essa minha fala, então, ela está relacionada principalmente com o ODS 17, Parcerias para o Desenvolvimento. Mas, logicamente, acaba por se refletir também em relação a muitos outros objetivos do desenvolvimento sustentável. Eu acho que mais uma contextualização, depois eu começo a trazer dados, mas não deixa de ser dados também para a gente, então, ir refletindo. O nosso grupo de pesquisa, que se chama Centro de Estudos em Democracia Ambiental, ele tem desenvolvido há muito tempo pesquisas aqui no município de São Carlos, pelo menos desde 2013, a respeito de democracia ambiental. Nós sabemos que a democracia ambiental ela tem três grandes eixos. Tem o eixo são os direitos de acesso, são os três grandes direitos de acesso, primeiro à informação, à justiça e à participação. A gente tem conduzido pesquisas em relação a esses três grandes eixos, são os tais direitos de acesso, e nos últimos anos, especialmente, a gente tem trabalhado com o direito à participação. Nós já trabalhamos também os outros eixos. E desde quando nós iniciamos as pesquisas aqui no município de São Carlos, por exemplo, a respeito do direito de acesso à participação, só para fundamentar, a democracia ambiental, ela encontra, então, fundamento em acordos internacionais, no caso aqui do Brasil, o acordo de Escazú, mais globalmente desde 1992, na Rio 92, no princípio 10, em que traz esses três grandes eixos, então, da democracia ambiental como forma de melhor resolver os conflitos ambientais. E, em relação a esses três grandes eixos, ao falarmos, então, do direito de acesso à informação, combinado com o acesso à justiça e também o direito de acesso à participação, nós acompanhamos, logo no decorrer do ano de 2013, o início dos trabalhos a respeito da revisão do plano diretor do município, lembrando que, então, focamos mais na questão, então, do direito ambiental e do direito urbanístico, naquele determinado momento. E aí conduzimos por anos, pelo menos duas grandes pesquisas, para verificar qual era o nível de participação, quais eram os instrumentos participativos implementados no decorrer da revisão de uma política pública tão importante como essa, que é o plano diretor, que abrange muitas outras políticas, especialmente ambientais e urbanísticas. Qual era o papel dos dois outros setores da sociedade, além do primeiro setor, no momento que conduzia a política pública, na discussão da política pública,
como é que era a atuação desses outros dois grandes setores, né, os demais setores, o segundo, capital, o terceiro, sociedade civil, e acompanhamos, então, toda a revisão do plano diretor, né, e os resultados, eles estão, deixa eu só projetar para vocês, uma publicação que nós fizemos, que é esse livro aqui, que está disponível no nosso site, seda.ufscar.br, chama Democracia Representativa, que foi na última fase, né, da revisão do plano diretor, no processo legislativo de revisão do plano diretor. Em relação à primeira parte, que é no executivo, lembrando que as políticas públicas, elas são discutidas aí nesses dois setores, né, os dois poderes, né, executivo e legislativo. Nós acabamos por publicar uma série de artigos, capítulos de livros e até mesmo um livro, não é? Mas estão todos lá na nossa página do SEDA. Convido a todos para que então acessem, é de acesso livre e gratuito, não é? E em relação a essa revisão então do plano diretor, a gente sempre utilizava essa escala ou escada da Arnstein, né? Que depois foi sempre muito bem trabalhada por muitos outros, Petit, Souza, muitos outros, né? E essa escala, então, ela estabelece, então, níveis, né, ou degraus, né, não participativos, pseudo-participativos e níveis verdadeiramente participativos, né? É possível verificar, então, naquela nossa publicação, que eu acabei de disponibilizar, de projetar para vocês, que no município de São Carlos, né, oscilava muito nos níveis, né, mais baixos da escala, em alguns momentos chegando à informação, em pouquíssimos momentos chegando, então, a consulta, quase uma pacificação, né? São níveis, então, ainda intermediários da democracia ambiental, né, da democracia participativa ambiental, melhor dizendo, né? Estamos aí no campo, então, da democracia participativa, né? Mas não chegando, então, a níveis mais altos, no sentido de considerar como realmente um processo participativo, consoante, então, essa escala, logicamente, né? Então, a partir desse espécie de diagnóstico, então, de que realmente o município ele não alcança lá níveis muito altos de democracia participativa, talvez essa seja uma realidade, uma infeliz realidade nacional e até mesmo mundial, né? Mas nós não satisfeitos, então, com esses níveis, né, nós continuamos as nossas pesquisas, né? Essa publicação é de 2019, mas o processo de revisão ele terminou um pouco antes, né? E a gente continuou trabalhando nesse meio período. A gente estava trabalhando mais com o direito do acesso à justiça ambiental, depois nós voltamos para o direito de acesso à participação ambiental, que eu já vou apresentar para vocês nesse momento, né? Então, serviu como um grande diagnóstico ambiental a respeito, porque no decorrer dos trabalhos a gente passou, inclusive, a gente fez um diagnóstico participativo com a ferramenta CLEAR, e a gente identificou, além dos outros dados, mas só essa ferramenta já nos mostrava, que realmente onde é que estavam os pontos ali para melhoramento, né, do processo participativo municipal. E quando nós retomamos, então, esse eixo, após trabalho também num projeto grande, de Cidades Ilegais, também convido vocês aqui, acessem os resultados desse projeto, tá lá no nosso site do SEDA. O livro se chama Cidades Ilegais.
Quando nós retomamos, então, os trabalhos, as pesquisas relacionadas, então, do direito de acesso à participação, a gente, então, diante do diagnóstico que nós já sabíamos, nós começamos, então, a estudar metodologias participativas para que, então, aumentasse esse nível de democracia participativa no município e que pudesse servir, então, de modelo, pudesse ser considerado, talvez, como um modelo para outros municípios, vai ser aplicado, então, em outros municípios, em outros estados, até mesmo em outros países. E aí nós iniciamos um processo de pesquisa, bem longo, inclusive, né, que nós fizemos o levantamento de inúmeras metodologias, assim, seguramente mais de 30 metodologias. Nós, então, identificamos metodologias testadas já pela ciência, em que, então, possibilitava elevar cada vez mais o nível de participação das pessoas, consequentemente, aquela escala da Einstein, ou Petit, ou Souza, ou qualquer outro, né, que também esteja trabalhando, mas começa com Einstein. E aí nós iniciamos, então, esse estudo para a gente, então, construir uma metodologia participativa aqui no município e que pudesse, então, servir de modelo, né, pudesse ser considerado, talvez, como um modelo em outros, em outros locais, né. E aí nós fomos construindo, né, toda essa metodologia, e aí quando nós, só uma construção teórica, no primeiro momento, acho que nós demoramos alguns anos em relação a essa questão, né. Nós identificamos que as metodologias participativas mais eficientes no sentido de alcançar um nível alto de democracia participativa, aquela da escala Einstein, vamos chamar assim, elas sempre contemplavam um agente chamado agente facilitador. Então, alguém que pudesse intermediar essa relação dos cidadãos com o poder público, entendendo como poder público como aquele em que acaba por, no final da discussão de uma política pública, acaba por tomar a decisão, não é? E aí consideramos diversos possíveis agentes facilitadores, e chegamos a um agente facilitador que é o Ministério Público. Nos aproximamos do Ministério Público, no caso, então, o Ministério Público Estadual, né? Fizemos o convite para que, então, ele integrasse essa pesquisa como sendo, então, o agente facilitador, que nós estávamos pensando naquela época, né? Estávamos pensando que o poder, esse Ministério Público, ele, então, diante, então, de suas competências e atribuições legais previstas na Constituição e em normas infraconstitucionais, exerce, então, uma atuação muito direta em nossa sociedade. E acaba por ter, então, diversos instrumentos e ferramentas para, então, cobrar do poder público, que é, então, o primeiro setor, que é exatamente esse que a gente queria que o agente facilitador se tornasse uma ponte, né? Convencesse ou enviasse, mas que talvez convencesse, né? Ou de alguma forma convencesse o poder público a que então considerasse essas demandas populares dentro do método, né? Do método que a gente então havia idealizado, né? Porque na verdade foi uma construção teórica naquele momento, né? Nós estamos falando mais ou menos do ano 2021, talvez, né, quando nós começamos esse processo de aproximação e discussão, né, com o Ministério Público, né, que se intensificou mais em 2022. Né. E aí, o Ministério Público sempre se mostrou muito favorável, o lotado aqui no município de São Carlos, né, muito favorável realmente a contribuir com essa construção de um método para que, então, pudesse ser um promotor, né, um promotor da democracia ambiental.
E aí começamos a considerar outras questões também que nós havíamos identificado na literatura como sendo, então, outros pontos importantes, além do agente facilitador, né? Começamos a identificar também a necessidade, e que era um cenário ideal para nós, né, dentro do método que nós estávamos, então, idealizando, uma escolha aleatória de cidadãos, para que pudessem, então, esses cidadãos escolhidos aleatoriamente pudessem, então, dentro do método, né, contribuir com a tomada de decisão a respeito de uma política pública ambiental, né? Ou seja para construir, seja para revisar, né? Seja no momento da execução da política pública ambiental. E aí fomos estabelecendo uma série de fases, ou talvez etapas, ou desdobramentos, né? Depende do direcionamento aqui, mas estávamos convencidos de que realmente deveria haver uma escolha aleatória por cota e ponderação, né? O que a literatura também aponta como sendo uma pedra angular do direito à participação ambiental. E aí, junto com o Ministério Público, que então já havia firmado essa parceria com o SEDA, que é o nosso grupo de pesquisa, nós começamos a considerar, então, alguns banco de dados, né? Banco de cidadãos, né? Porque para uma escolha aleatória é importante, então, esses cidadãos serem escolhidos dentro de uma lista, né? De um banco, né? E aí nós, então, consideramos justiça criminal, do fórum criminal no momento do júri, né? O tribunal do júri, encontramos um obstáculo, né? Um obstáculo de acesso a esse banco. Depois consideramos também, foi até uma sugestão do Ministério Público, um banco de proprietários de imóveis, né? E aí começamos a nos aproximar do Executivo Municipal para acessar, então, esse banco de dados, né? Que se tornou, então, inviável depois, até a gente conseguiu avançar um pouco, se tornou inviável porque depois não tinha como executar mesmo, né? Porque eles trabalham lá com dados, com informações que a gente não conseguiria chegar fácil, não diria facilmente, não conseguiria chegar talvez no nome, né? Ou tão fácil assim, no nome dos proprietários, porque nos interessa sempre saber o nome, o endereço, né? É básico, né? Nós queríamos muito mais do que isso, né? Porque a escolha aleatória por cota e ponderação, depois precisávamos saber do sexo, também precisávamos também saber da escolaridade, precisávamos saber da localidade e de outras situações, para que então a escolha ocorresse de uma forma aleatória, mas por cota e ponderação. Também descartamos, né, porque acho que seria muito difícil de chegarmos, então, depois de muito tratamento dos dados, né, nós consideramos um terceiro banco, que é o de eleitores, né? E aí parecia, então, o cenário ideal, né, para a gente. O próprio Ministério Público oficiou o juiz eleitoral, informando, então, da pesquisa, então era acesso a esses dados para pesquisa científica, que foi negado, né? E diante dessa negativa, né, fundamentada então, na Lei de Proteção de Dados, né, diante dessa negativa, a gente teve que achar uma outra solução para o método, né, possivelmente ainda não naqueles moldes, né, idealizados por nós, que é uma escolha aleatória por cota e ponderação, mas que tivéssemos, então, esse método que nós precisávamos ir a campo, colocar em prática o que, então, nós estávamos já há anos construindo como teoria, né, de um modelo, né? E aí, em discussão com o
Ministério Público, nós, então, consideramos construir um banco, né, construir o nosso banco de cidadãos, né? E para isso, então, para isso a gente lançou, deixa eu só projetar para vocês então aqui, que a gente fez uma convocação, um chamamento, um convite para os cidadãos, então, para os moradores do município de São Carlos, para que eles viessem integrar, né, o que nós, então, já estávamos chamando naquele momento. Isso ocorreu, então, em setembro de 2022, né, então, um pouco mais de um ano. Nós fizemos um convite para todos os cidadãos para que eles viessem, então, para que eles preenchessem, então, um formulário e se inscrevessem nesse fórum, que nós chamamos de Fórum de Cidadãos Participantes, né? Nós disponibilizamos, então, um link para que eles, então, acessassem, e lá eles poderiam, então, facilmente se inscrever nesse fórum. E nós, então, passamos no processo, a partir de então, de informação, de prestar informação para a sociedade do que se tratava esse fórum, né? Para que, então, uma série de entrevistas, ou de reportagens que foram realizadas pela nossa comunicação social, para que, então, as pessoas soubessem o que é um fórum de cidadãos participantes, né? Que nós carinhosamente chamamos de FCP, né? E, a partir de então, né, as pessoas começaram a se inscrever. Atualmente nós temos mais de 100 inscritos, né, ou 100 integrantes do Fórum de Cidadãos Participantes, né. Nós pretendemos chegar a 200, porque, consoante, né, as outras experiências, assim, é um número importante para, né, que é uma rotatividade muito grande, né. Então, mas enfim, já temos 100 integrantes, então faz um pouco mais de um ano desde esse primeiro convite, que está sempre aberto, né? A cada momento que o fórum se encontra, ou que há uma matéria sobre o fórum, acaba por aumentar sempre um pouco mais o número de inscritos no FCP, né? E aí surge para nós, né, o FCP, e nós, diante então de um banco, que temos pessoas num banco que foi construído por nós, né, precisávamos então iniciar as experiências, né, as experiências práticas, a testagem realmente daquilo que nós havíamos construído teoricamente, né, que é o FCP, o Fórum de Cidadãos Participantes. Então, ainda com essa nossa parceria, e sempre com a nossa parceria com o Ministério Público Estadual, né, iniciamos as conversas, as discussões a respeito de como que se daria tudo isso, não é? O primeiro ponto que nós precisávamos, então, definir é onde que ele atuaria, em que momento que ele, então, atuaria. E aí, fruto, então, dessas conversas com o Ministério Público, né, isso um pouco por sugestão também do SEDA, né, nós gostaríamos muito que o Ministério Público não fosse só essa ponte, né, a chamada agente facilitador, para ser a ponte com o poder público, mas que, naquele momento, né, já há um ano mais ou menos de parceria ou de discussões um pouco menos talvez, com com o Ministério Público, nós estávamos ambiciando muito mais. A nossa ambição, vontade, desejo, né, era de inserir, e ainda continua, né, de inserir realmente os cidadãos no processo, processos e procedimentos, principalmente procedimentos, né, ministeriais lá do Ministério Público Estadual, como um agente importante para a tomada de decisão. E foi muito receptivo, inclusive, pelo Ministério Público Estadual Ambiental, lotado aqui no município de São Carlos, não é? E aí, então, nós identificamos, né, inquéritos civis, né, ambientais, né, e aí, por sugestão do Ministério Público, né,
nós começamos a trabalhar os inquéritos civis relacionados a resíduos, né? Ou assunto resíduos sólidos, né? Nesse assunto, então, resíduos sólidos, nós temos aqui no município de São Carlos uma política pública municipal, né, que é a PMGIRS, Política Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, que, embora exista a política pública, mas enfrenta uma série de problemas no momento da execução, né? Então, sempre tem reclamações, né, para o Ministério Público, e foi um assunto, e ele recebe, o Ministério Público tem recebido muitas demandas, muitas denúncias, né, em relação principalmente a descarte irregular de resíduos sólidos. Então, escolhido então o primeiro assunto para o FCP então começar a trabalhar, a gente começou então a organizar essas arenas de discussão, esses momentos para que então os cidadãos pudessem discutir, né, e para que nós desejávamos naquele momento, que os cidadãos pudessem então apresentar propostas de solução, né? Lembrando que normalmente dentro das políticas públicas, embora haja a possibilidade sempre há a possibilidade de inserir os cidadãos nesse processo de discussão e tomada de decisão, né? Só que na maioria das vezes acaba por a decisão só ser tomada mesmo pelo poder público, né, de cima para baixo, o que então inviabiliza, né, aquela subir, né, níveis, degraus, né, naquela escala Einstein. E então nós combinamos com o Ministério Público, né, que chamou de ciclo, né, no primeiro grande ciclo do FCP, para que então pudesse ser realizados então instrumentos participativos. Então foram discutidos quais os instrumentos participativos que seriam então utilizados nessa atuação, e então decidimos realizar audiências públicas e reuniões, né? Onde que esses instrumentos participativos seriam então realizados, né? Normalmente os instrumentos participativos eles são realizados em locais e dias e horários quase que sempre incompatíveis com com comparecimento mais em massa, né, dos cidadãos, porque normalmente ou é na Câmara, ou é no Paço Municipal, ou em alguma escola no centro, ou algum local no centro, durante a semana, durante o dia. Normalmente é o que a gente vê mesmo nesses instrumentos, nos instrumentos participativos, não é? Sempre de cima para baixo, em que o poder público determinando sempre praticamente tudo, não é? Nós já começamos um processo de desconstrução disso, né? Primeiro que escolhemos então duas regiões, duas escolas, né? Escolas públicas, e aí entra em cena também algo que veio integrar e contribuir enormemente com o FCP, que é uma parceria com a diretoria de ensino, né? Isso foi sugerido pelo Ministério Público, né, já pensando em educação ambiental médio, talvez curto até, mas enfim, no pior das hipóteses, médio e longo prazo, né? E a diretoria de ensino foi muito receptiva em relação a esses instrumentos participativos, e aí nas discussões a gente acabou então escolhendo uma escola no norte do município e outra escola no sul, mais ou menos nesses dois pontos, né? E em bairros assim, além de serem distantes uns dos outros, mas bem populosos, né? E que onde realmente esse problema dos resíduos ou descarte irregular de resíduos sólidos é uma realidade, né? E aí começamos o processo de realização de audiências públicas, né? Primeiro realizamos uma audiência pública
no bairro Cidade Araci, e foi inovador porque algo que nós também gostaríamos de contribuir, e acabou por ser possível no FCP, é nessa questão do que é top-down, o que é bottom-up, né? Então, que vem de cima para baixo, o que vai de baixo para cima, né? E nós, da democracia ambiental, democracia participativa ambiental, nós desejamos sempre que seja de baixo para cima, né? Só que é muito difícil disso acontecer, mas, enfim, essas experiências, né, que nós, em campo, né, demonstraram que isso é possível. Embora que eu tenha que admitir para vocês que tivemos que, não sei se controlar o termo, mas enfim, o poder público tem muita vontade de falar ou de usar esse espaço de fala para passar informação, não é? Lembrando da escala Arnes, informação é um nível muito baixo de democracia participativa, porque nós não gostaríamos que fosse somente para que os técnicos e os políticos falassem para a população, não é? Porque isso torna desestimulante, tem pesquisas nesse sentido, não é? Nós, inclusive, conduzimos algumas pesquisas que a gente vê lá naquele livro que eu projetei para vocês, não é? Então, o primeiro encontro, né, foi um espaço realmente de debate, conduzido principalmente pelos cidadãos, né? Nós, naquele momento, desconstruímos algo que alguns autores afirmam que a audiência pública tem que ser top-down, porque os cidadãos não sabem muito bem o que está acontecendo, não têm os conhecimentos técnicos, né, e muito menos sabem quais são as soluções para esses problemas. Então, é um instrumento normalmente utilizado mesmo de cima para baixo para informar a população e se encerra aí, né? Nós, então, imaginando que realmente pudesse, né, ser necessário, nós do CEDA iniciamos um processo de gravação de falas de especialistas a respeito da política municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, falando de resíduos sólidos, falando de descarte irregular e falando de ciências ambientais em geral, né? E deixamos disponibilizado, então, em nosso canal, e o Ministério Público enviando, então, também para as pessoas, para que, então, chegássemos lá no dia da audiência pública e não precisássemos explicar nada, né? Não fizemos mais isso a partir da segunda, porque nós vimos que logo na primeira as pessoas sabiam muito bem qual que era o problema e sabem muito bem qual é a solução que elas esperam, que elas desejam, né? Mas, enfim, só para dizer que nós desconstruímos também isso, né, e deixamos de fazer, porque realmente as pessoas, elas estão envolvidas no problema, elas sabem do problema, e logicamente elas têm pelo menos uma opinião a respeito de como melhor resolver esse problema, que é a verdadeira democracia ambiental lá do princípio 10 da Rio 92, não é? Significa que eles estavam certos lá desde 1992, ou pelo menos esse acordo internacional, né, que prevê isso, né, tem muita propriedade. Nessa condução, né, a outra coisa que o nosso método contempla é de que esses encontros eles têm que ser curtos, né? Normalmente as pessoas não têm muito tempo, tem que ser no horário compatível para que elas então possam. Então, eram encontros que começavam em torno das 7 da noite, né, e tinha um teto que era no máximo às 8h30 da noite, que esse teto sempre foi cumprido, no momento foi até mesmo antecipado, que era sempre o nosso desejo, de que não durasse nem 1h30, né? E espaços de fala. Então as pessoas elas se apropriaram desse espaço, e o tempo todo pessoas pedindo a palavra, né? Existia uma mesa, né, com as autoridades, né, como no modelo tradicional, com técnicos e políticos, né, mas que o promotor de justiça, ele logo no começo já disse que era um espaço para os cidadãos falarem, apresentarem os problemas, e logo em seguida cada um apresentava
poderia apresentar a solução que ele esperava, né, em relação àquele determinado problema. Isso aconteceu em todas as falas, né? Todos que pediram a palavra, e foram muitas as pessoas, né? Nós temos isso gravado, depois temos registros também, outros registros, né? Todas as pessoas, então, apontavam um problema, logo em seguida a solução, sempre soluções coerentes, né? Os técnicos estavam ali, assim, é possível, né? Em relação a essas soluções. Assim que terminou essa audiência pública, né, essa primeira audiência pública, que desconstruiu totalmente essa questão de top-down e bottom-up, foi quase que totalmente bottom-up, né, se não, no mínimo, híbrido, né, entra em cena o FCP, onde é que está o FCP? O FCP estava ali acompanhando e participando e atuando nessa audiência pública, porque nós convocamos, então, todos os da lista para que, então, comparecessem. E foram agentes bem ativos, realmente, né, nesse momento. Logo em seguida, no sentido assim, depois de algumas semanas, nós então organizamos só uma reunião, que é um outro instrumento, né, participativo, só uma reunião para o FCP, para os membros do FCP. Essa reunião ocorreu, então, como todas as outras, né, as reuniões ocorrem no prédio do Ministério Público, né. Essa reunião ocorreu no prédio do Ministério Público, também num horário possível, né, às 7 da noite, né, durante a semana, mas às 7 da noite. Né. Felizmente, o prédio do Ministério Público fica num local, acho que acessível, né, para as pessoas. E aí, nessa reunião do FCP, na primeira reunião do FCP, pós-audiência pública no bairro Cidade Araci para discutir descarte irregular de resíduos, né? Aí nós colocamos outros pontos do método, ou do método idealizado, teórico, né, em prática. E nós, então, queríamos que fosse um momento de discussão, votação, e deliberação no sentido de construção de um documento, né? Então, nós separamos em 3 momentos, né? O primeiro momento foi o de apresentar, nós já havíamos nos comunicado com todos eles, e apresentamos todas as demandas feitas pelos cidadãos naquela audiência pública, para que essas demandas pudessem ser discutidas, né? Discutidas e consideradas ou não por esse fórum, né? Todas foram, após a discussão, né, todas foram consideradas, então, possíveis de serem acolhidas pelo fórum. A partir desse momento, a gente entrou numa outra fase do fórum, naquele momento da reunião, que é o momento de votação, né? Poderíamos ter seguido com o envio, com a construção de um documento de apoio a todas as demandas apresentadas pelos cidadãos? Poderíamos, mas temos que ser sensíveis à questão financeira, né? A gente sabe que no momento que se constrói uma política pública, e para as políticas públicas isso não é diferente, tem que se considerar sempre a questão de recursos financeiros para aquela política. Então, pensando nisso, né, nós, então, previamente à reunião, separamos todas as demandas em 6 grandes temas, né, por exemplo, disposição, coleta, educação ambiental, infraestrutura e assim por diante, né, para que, então, os membros do FCP pudessem votar, para que se estabelecesse uma ordem de prioridade. Então, todas as demandas foram acolhidas em relação aos 6 temas, só que foi estabelecida, então, uma ordem de prioridade. E logo em seguida, nós já levamos uma minuta a gente chama de documento síntese do FCP, um documento já que foi lido, né, para que pudesse, então, ser o documento do FCP, com os resultados dos trabalhos do FCP. A estrutura desse documento síntese é a explicação do porquê daquela reunião, sempre após uma audiência pública,
a apresentação de todas as demandas apresentadas na audiência pública, a separação por temas, né? Então, as demandas dos temas, depois, logo em seguida, o resultado da votação, dizer assim, olha, houve uma votação e o resultado dessa votação. Nessa dinâmica da votação, né, é que são muitos os detalhes, né, mas não temos muito tempo também hoje, né, mas depois o CEDO está sempre à disposição para esclarecer, porque a gente espera que essa experiência do FCP seja, então, replicada em muitos outros locais, como já começa a acontecer, inclusive, né. Tem toda uma dinâmica para a votação, então, cada membro do FCP tem direito a 3 votos, tem que, então, depositar um em cada tema, né, para que a gente chegue, né, ao resultado final. Depois tem outros detalhes, que se trabalha, então, também com post-its e assim por diante, depois a gente tem tudo isso para disponibilizar para eventuais interessados, né. Ao final dessa reunião, né, que é a parte final da reunião, é a elaboração do documento. Saímos dessa reunião já com o documento aprovado, né, porque ele havia sido debatido, né, com os membros do FCP e aprovado a sua versão final. Tem um ponto importante que eu esqueci de falar, que é a última parte do documento síntese, é uma parte bem jurídica, né, que é um elenco de normas jurídicas e da literatura sobre o direito à participação e o direito à resposta. Direito à resposta que todo e qualquer cidadão tem por parte, a partir do momento em que ele demanda, que ele apresenta alguma demanda para o poder público. E o poder público, ele tem o dever de responder. Uma série de constitucionais, né, dispositivos constitucionais que garantem, então, ao cidadão esse direito de à resposta, né. E, então, com esse conteúdo, né, essa estrutura, né, o que foi feito, então, logo em seguida, né? Foi encaminhado para o Ministério Público, dizendo que era o resultado dos trabalhos do FCP, com a solicitação de que, por meio de um ofício, né, com a solicitação de que o Ministério Público, então, encaminhasse para o poder público competente para aquele determinado assunto. E, no caso, o Ministério Público enviou, então, para o SAI, enviou para uma secretaria municipal, Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Finalizado, então, essa primeira etapa, né, dentro do ciclo, né, fomos para outra, marcamos uma outra audiência pública numa outra região do município, chamado São Carlos VIII, né, agora mais ao norte, primeiro ao sul, agora mais ao norte, né. E aí, já não precisamos mais gravar nada, porque o assunto era o mesmo, né, mas um ponto importante também, que acho que precisa ser destacado, que no decorrer lá da primeira audiência pública, o Ministério Público passou um questionário, fez uma consulta ampla para os participantes, depois deixou também disponível para que as pessoas, então, opinassem a respeito daquele momento, a audiência pública, né, pudesse apresentar propostas de melhoramento, inclusive, críticas a respeito da audiência pública, e em relação aos outros problemas ambientais no município e quais as soluções para os outros problemas ambientais, né? Então, assim, foi bem receptivo, né, porque houve realmente o preenchimento por parte de muitos que estavam ali presentes e depois de alguns outros, já que ele ficou, então, disponível. Então, assim, se a gente lembra da escala da Einstein, né, vamos só, então, lembrar da escala da Einstein, só projetar para vocês aqui rapidinho, só para a gente lembrar dessa escala, não é? Nós estamos, então, aqui no mínimo em consulta, caminhando para níveis mais elevados, tá? Então, assim, esse é um ponto alto também do que tem acontecido. Por falar em consulta,
Antes da realização da segunda audiência, o Ministério Público, junto com o CEDA, né, a gente então promoveu uma outra consulta à população, imaginando que a população daquela outra região, né, na região mais ao norte do município, pudesse ter um outro assunto de interesse. Mas na consulta que foi realizada, e aí houve um envolvimento, engajamento de alunos das escolas públicas daquela região, foi o mesmo assunto, né? Descarte irregular de resíduos sólidos. Fomos para essa audiência pública, né, os mesmos moldes, né, de baixo para cima, uma mesa composta com autoridades e técnicos, mas é um espaço de fala para a população. E a população se apropriou desse espaço de fala, né, com a apresentação, então, dos problemas naquela região e quais as soluções, então, pretendidas. Um ponto alto do que aconteceu também nessa audiência pública foi a atuação dos estudantes. Eles já haviam atuado de um modo participativo, né, e bem proativo na primeira audiência, mas na segunda audiência apresentaram inclusive um diagnóstico, né, em um dos primeiros momentos da audiência pública foi um diagnóstico feito pelos próprios alunos a respeito do descarte irregular de resíduos, né, naquela determinada região. Então, assim, né, cai por terra realmente de que o cidadão não sabe fazer diagnóstico, não pode estar inserido dentro de diagnóstico, que diagnósticos são feitos ou devem ser feitos somente por técnicos, né? Mas aí todas as pessoas, né, que estavam lá, ou as pessoas que estavam lá, que pediram a fala, né, atuaram da mesma forma como ocorreu no primeiro, então, apresentando o problema e já a solução, né? Logo em seguida a essa segunda audiência pública, né, nós, então, realizamos uma nova reunião do FCP, então, nas semanas seguintes, né, também no prédio do Ministério Público, né, com uma convocação dos membros do FCP, para que, então, comparecessem a essa reunião do FCP, que é o Fórum de Cidadãos Participantes, naquela mesma dinâmica, né, de debates, votação, construção de documentos, né. Como o Ministério Público sempre tem um canal de comunicação, né, com a sociedade, né, sempre após cada audiência pública deixava, então, aberto uma consulta a respeito de para pessoas que eventualmente não tenham solicitado a fala, né, no momento da audiência, ou que não tenha sido possível comparecer àquela audiência pública, que pudesse contribuir apresentando o problema e a solução. No final das contas, consoante as duas audiências públicas, nós tivemos uma somatória de 86 propostas de solução desse problema, que é descarte irregular de resíduos sólidos, né? O FCP, né, logo na segunda audiência, a segunda reunião, acolheu as demandas apresentadas na segunda audiência e no período de consulta que contém tempo, alguns dias após, né, a primeira audiência pública, mas no final das contas tivemos então 86 demandas, né? Então, outra desconstrução que a gente tem, né, dos modelos top-down, de que as pessoas não sabem quais são as melhores soluções para os problemas ambientais. Elas sabem sim quais são as melhores soluções para esses problemas. Teve a mesma dinâmica, né, com votação e construção de um documento síntese, separação em temas e assim por diante, né, consoante para se estabelecer uma ordem de prioridade. E esse segundo ofício foi, então, encaminhado para o Ministério Público, somando, então, os dois documentos, né, elaborados pelo FCP, uma somatória de 86 demandas, né. Então, nesse caso, se nós, então, olharmos a escala Arnstein, né, supera a consulta, vai para pacificação, né, caminhando para a próxima, que é, então, de parceria. Deixa eu só projetar aqui para vocês acompanharem comigo, né. Pacificação e parceria, estamos subindo,
né? Estamos caminhando para níveis, então, mais elevados de democracia participativa ambiental. E aí, para fechar, né, esse primeiro ciclo, o que ocorreu? Ocorreu uma terceira audiência, chamada audiência de retorno. Isso normalmente não acontece também, né? O poder público realiza audiências públicas, quase que sempre no nível de informação e até um grupo de, dependendo se é uma política pública maior, né, algumas audiências públicas, mas nesse caso em particular, uma convocação por parte do Ministério Público para uma audiência pública de retorno. Voltamos para a primeira escola, lá da região mais ao sul do município, com a diretoria de ensino disponibilizando, então, um ônibus para que as pessoas interessadas da outra escola ou da região, né, na outra região mais ao norte, pudessem, então, se deslocar para o sul, né, onde foi realizada a terceira audiência pública. Então, foi chamada de audiência pública de retorno, que era, então, mudando um pouco, né, seria em vez do poder público, né, que aconteceu nas duas primeiras audiências, poder público ouvir os cidadãos, né, nessa terceira audiência pública, os cidadãos estavam ali para ouvir, mas as respostas do poder público, né. O poder público, então, os dois ofícios foram encaminhados pelo Ministério Público para, então, o poder público, e o poder público compareceu desses dois destinatários dos ofícios, né? Eles compareceram à audiência pública para dar, então, retorno, né? Lembrando que é direito dos cidadãos a resposta, né, às suas demandas, né? E nessa audiência pública de retorno, que também na mesma dinâmica de não ser muito longa, então sempre durando no máximo uma hora e meia, né, foram então todos os 6 pontos, né, foram discutidos, né, e em relação aos temas, né, ou não pontos, os temas, né, os temas foram coleta, disposição, educação ambiental, fiscalização, infraestrutura e institucional. O poder público respondeu a 50% de todas as demandas relacionadas à coleta, 66,6 pontos percentuais em relação ao tema disposição e destino dos resíduos sólidos, ou as soluções apresentadas, né, pelos cidadãos. Todas as demandas, então 100% das demandas apresentadas no tema educação ambiental, não houve resposta em fiscalização e infraestrutura, e no tema institucional, 25% dessas demandas, lembrando que o universo é de 86 demandas, né, separadas em 6 grandes temas, né, 25% das demandas no tema institucional, né, com as respostas, né. Então, para dizer para vocês que nesse primeiro ciclo, né, então, quando fomos a campo, quando então fomos testar, né, fomos aplicar e testar, né, o método que havíamos então idealizado, né, foi até muito mais exitoso do que nós estávamos imaginando, porque, por exemplo, a questão de inverter a ordem de top-down para bottom-up dos instrumentos participativos, algo que a gente nem havia contemplado inicialmente e que se mostrou um dos pontos altos do método, né? O que eleva, logicamente, o nível, a escala, o degrau, né, da democracia participativa ambiental, podendo chegar ali ao nível de entre pacificação e parceria. Lembrando que parceria já é o sexto nível, né, da escala Einstein, e é o primeiro dos 6, é o sexto de 8, né, e é o primeiro nível de realmente poder cidadão, de uma democracia participativa
uma verdadeira democracia participativa. Além disso, eu acho que só para encerrar minha fala, porque eu já estou estendendo demais, porque só depois posso dar detalhes, preciso dar detalhes para quem quiser, né? Porque foi só mesmo uma fala rápida a respeito de algo que tem acontecido há um ano, porque quando nós iniciamos, faz um ano de FCP somente, né? Mas que fomos a campo mesmo, foi a partir de dezembro do ano passado, então, assim, menos de um ano, né? Quando fomos testar mesmo esse método, né? Nós chamamos de FCP, né? Nós, né, alcançamos resultados muito mais positivos do que imaginávamos no primeiro momento, né? E quando nós olhamos a questão da escala, estamos num nível bem mais elevado do que realmente o que nós acompanhamos no primeiro momento, né? Naquele primeiro diagnóstico participativo no município, em que mostrava que o município, então, ele não superava o nível pseudo-participativo, ficava muito em não pseudo, mas nunca alcançava, nem chegava, nem colava ali, chegava muito perto de níveis verdadeiramente participativos, né? Então, isso mostrou que o FCP, o Fórum de Cidadãos Participantes, com esse agente facilitador, né, pode alcançar realmente, pode contribuir verdadeiramente para uma democracia ambiental no município de São Carlos, já que então esse é o nosso grande laboratório, né? Pelo fato de já estarmos publicando, né, os resultados dessa pesquisa, né, já tem alguns movimentos iniciais, né, considerando então o FCP, temos lá no Pará já um movimento que já teve início, temos a possibilidade de isso acontecer também em Rondônia, né? E a gente espera que esse seja um exemplo replicado, né, um modelo replicado em outros locais. É lógico que nós terminamos só o primeiro ciclo, né? Nós então agora começamos um segundo ciclo, né? Nós queremos então continuar testando, né, e aprimorando esse método e o fórum, né? Com esses parceiros, a diretoria de ensino, o Ministério Público e a sociedade em geral, né, que já que vem integrar o FCP, né. Iniciamos o segundo ciclo, nem vou utilizar esse espaço de fala agora para comentar sobre o segundo ciclo, mas já está em curso, né. Não estamos mais tratando de resíduos, mas sim de recursos hídricos. Só para dizer para vocês que o Fórum de Cidadãos Participantes está construindo, ou está disposto a construir, né, será construído, né, um diagnóstico ambiental participativo. Então, assim, e depois teremos audiência pública, depois teremos reunião, depois ainda teremos um retorno, né, do próprio poder público em relação a essas demandas, né? E o nível de acolhimento, né, alguém pode estar interessado, mas enfim, só deu resposta? Não, mas acolheu. Tem um nível de acolhimento também, é bem satisfatório, acolhimento por parte do poder público das demandas apresentadas pelos cidadãos, pelos membros da sociedade em geral, nos instrumentos participativos e depois, né, mais formalmente, né, por parte do Fórum de Cidadãos Participantes. Então, assim, era mais para falar dessa experiência, né, que a gente, então, tem nos não só acompanhado, a gente tem, então, incentivado bastante, né, aqui, ocorrida, então, aqui no município de São Carlos, né, e dizer que é uma pena que não temos muito tempo, porque, assim, estamos falando dos últimos 12 meses, ou algo parecido, né, que muita coisa aconteceu, né, em relação ao Fórum de Cidadãos Participantes, como, por exemplo, visitas diretas
ao poder público, né? Nós temos, inclusive, notícias na mídia a respeito disso, o FCP no SAI, o FCP na Secretaria do Meio Ambiente, e os retornos que já são dados, né, por esses órgãos ao movimento, ao fórum, né, ao FCP, ao Fórum de Cidadãos Participantes, né. Então, assim, acho que concluir a minha fala dizendo que é uma experiência realmente exitosa em relação à democracia participativa ambiental, né. Normalmente a gente encontra muitos textos a respeito de democracia ambiental, mas assim, sem ir a campo e com ferramentas para que realmente as pessoas elas exerçam esse poder que elas têm, né, junto à sociedade como um todo, né? E o FCP então tem se mostrado muito eficiente em relação a essa questão, muito atuante junto ao poder público em relação aos assuntos públicos municipais, os ambientais, que são os que estão sendo agora discutidos, ou a condução dos trabalhos estão sendo para as questões ambientais. Isso pode ser ampliado, inclusive, para outros assuntos, não só ambientais, né? O mais importante é os cidadãos eles estarem realmente contribuindo diretamente com a sociedade, com o poder público, no momento da tomada de decisão, que é isso que realmente a gente espera. Agradecer a todos, então, muito obrigado. Me coloco à disposição, então, depois passar o meu e-mail, o nosso site é seda.fiscar.br. Se vocês enviarem, por exemplo, e-mail lá, vai chegar direto para a minha caixa. Estamos sempre à disposição. E muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Muito obrigado à professora Sandra Benini e a todos os outros organizadores, né? E muito obrigado.